Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra nessa noite ao teu coração. Eu acredito que muitos que estiverem a ouvir esta palavra, a palavra de Deus, através dessa live, irá se identificar com o contexto da mesma. É um contexto a qual está inserido no livro de Ruth, no capítulo 1, e eu acredito que é um assunto que é comum em meio à sociedade, né? E o contexto, né? Algumas pessoas aí já entraram, né? Eu quero que aqueles que ouvirem essa palavra nessa noite e se identificarem com ela, vai assinando, vai dizendo um amém, vai dizendo eu creio. Eu quero convidar você, a partir de agora, a se alimentar desta palavra, porque Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Esta palavra ela vem ardendo ao meu coração e com a autoridade e com a unção e o poder da revelação da mesma, eu quero ministrar sobre a vida de vocês tudo aquilo que Deus ele tiver para você nesta noite, mediante a revelação da sua palavra. O livro de Ruth vai nos trazer uma história, um contexto, né, de uma família bem estruturada, uma família que temia a Deus, uma família que tinha propriedades, uma família que gozava de uma boa condição financeira. Livro de Ruth, para quem está entrando agora, participando desta live, Deus ele tem uma palavra para o seu coração. E na medida em que você se identificar com esse contexto desta história, desta família, vai deixando um amém, vai deixando um eu creio, porque essa palavra, aleluia, ela é viva, ela é eficaz. E eu tenho por certo que ela não voltará para o Senhor vazia nesta noite. Deus ele tem algo a ministrar sobre a sua vida. Fiquem aí até o final, porque o desfecho desta história irá muito alegrar o seu coração. É uma palavra profética que Deus tem para se cumprir em sua vida ainda por esses dias. Por isso não é em vão você estar aqui. Não é em vão nesta noite, aleluia, você participar dessa reunião solene, dessa Assembleia Divina, porque a palavra do Senhor, ela diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo do Senhor, ele se faz presente. E nós já temos aqui mais de 3 pessoas para participar desta live. E a Bíblia vai dizer que esta família, eles habitavam em Jerusalém, em Israel, propriamente dito, na cidade de Belém. Só que na época em que se deu esse contexto, a Bíblia vai dizer que a terra estava passando por um momento caótico, um momento de apostasia, um momento onde o povo não estava seguindo as instruções do Senhor. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E por conta disso, houve fome na terra. Porque se você for analisar, todas as vezes que Deus ele fechava os céus, fazia com que a terra se tornasse dura ao ponto de não poder plantar, ou se plantar não poder colher. Era porque o povo estava em desobediência, era porque o povo estava
em apostasia. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia vai nos confirmar isso, onde Deus vai trazer para o povo dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E o caminho da bênção, no capítulo 28, vai revelar para o povo que se todos aqueles que ouvissem a voz do Senhor e tivesse o cuidado de colocar em prática os seus mandamentos, Deus abriria o céu e faria com que chovesse sobre a terra, e faria com que o povo fosse abençoado, e faria com que o povo fosse próspero, e fazia com que o povo recebesse livramento dos seus inimigos, fazia com que o povo, ainda que tivesse enfermo, eles fossem sarados. Mas no mesmo capítulo 28, Deus vai também falar acerca da maldição, que era, aleluia, a sentença que as pessoas com qual não obedeciam a palavra do Senhor, elas eram acometidas. A Bíblia vai dizer que se aquele que ouvisse esta palavra, que se ouvisse as instruções do Senhor, que se ouvisse os seus mandamentos e não tivesse o cuidado de colocar em prática os seus mandamentos, né? Ele faria com que o céu se cerrasse. Ele faria com que não chovesse sobre a terra, com que o chão da terra se tornasse duro ao ponto das pessoas plantarem e não colherem. E eu tenho por certo que era por este motivo que a qual a Bíblia vai dizer, no capítulo ao qual nós estamos fazendo menção nesta noite, que esta família, a família de Noemi, né, por causa da fome, por causa da escassez de alimento em toda a terra de Israel, eles tomaram uma decisão, porque a nossa vida, ela é feita de decisão, ela é feita de escolha. A prosperidade acompanhava aquela família, as bênçãos do Senhor estavam sobre ele, porém em um tempo de adversidade, em um tempo de escassez, ao invés de eles procurarem uma direção do Senhor, uma direção do Espírito Santo de Deus, eles fizeram as suas próprias escolhas. Eles tomaram os caminhos contrários à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que tendo fome sobre toda a terra de Israel passando por um período de escassez, aquela família que era próspera, aquela família que tinha propriedades na terra de Belém, o homem sendo o cabeça na época, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, e a Bíblia vai dizer que juntamente com a sua esposa Noemi, Elimeleque, né, vai agora para a terra de Moabe. Ele vai ali na terra de Moabe em busca de uma solução para o seu problema. Ele vai ali buscar com a expectativa de uma melhora de vida para a sua família. Bem verdade que é natural, que é normal do ser humano, né? Procurar resolver os problemas, solucionar, né, aquilo que está enfrentando no momento. E o momento era de fome. O momento era de escassez. O momento era de falta de provisão. O momento era de falta de alimento. E aquele homem, como cabeça, como chefe da família, como o pai de família, ele agora busca, ele agora vai em direção, com uma expectativa de uma melhor condições de vida para a sua família. E quem nunca tomou uma direção contrária à vontade de Deus? A Bíblia diz que eles habitavam em Belém. E Belém, o significado do nome Belém vai remeter à terra do alimento. O significado do nome de Belém vai remeter à terra do pão. Em outras traduções, vai nos trazer um significado dizendo que a terra de Belém, ela era conhecida como a terra do celeiro, ou seja, a terra que tinha abundância de alimento. Mas, naquele momento, naquele período ali,
o povo estava passando por um tempo de fome por causa da sua desobediência. Então Elimeleque resolve agora dar um jeitinho brasileiro. Ele vai sair da sua terra e vai peregrinar, levando toda a sua família para a terra de Moabe. A Bíblia vai dizer que passando-se um tempo, Elimeleque ele vem a falecer. Ele vai deixar a sua esposa juntamente com os seus filhos órfãos, deixando a sua esposa viúva. E a Bíblia diz que por um tempo também, passando-se um tempo, seus filhos se dão em casamento com mulheres estrangeiras, com mulheres moabitas, e que também era contrária à vontade de Deus, que também era uma decisão, era uma escolha que Deus não aprovava. Mas eu tenho por certo, a Bíblia não vai dizer que Noemi ela se manteve fiel a Deus. Ela se manteve numa terra de idolatria, numa terra onde não se adorava ao Deus que ela servia, em uma terra em que se adorava a deuses estranhos. Ela se manteve fiel a Deus. Prova disso que lá na frente a gente vai observar as noras de Noemi professando o mesmo Deus que Noemi servia, que não era o Deus da terra de Moabe, mas era o Deus da terra de Israel, que com certeza no tempo em que Noemi esteve ali, ela não perdeu a oportunidade de mostrar para suas noras, não perdeu a oportunidade de apregoar o Deus que ela servia, de levar o Deus que ela sempre serviu ali na terra de Belém. E pelo jeito ela não deixou de servir. Quando estava em um lugar estranho, quando estava em uma terra estrangeira, longe da sua pátria, longe da sua terra natal. Irônico dizer é que naquele momento, a terra de Noemi, que era conhecida como a terra do pão, a terra do celeiro, a terra do alimento, agora atravessava por um momento de escassez. E a Bíblia vai dizer que ali permanece Noemi e os seus 2 filhos. Passando-se 10 anos, a história vai contar que os filhos de Noemi também vieram a falecer. E Noemi estará ali agora, na terra de Moabe, sofrendo a perca da sua família, sofrendo a perca que já tinha tido do seu esposo, sofrendo também quando chegou ali a perca, porque ela saiu do conforto da sua casa, do conforto da sua terra, para ir para uma terra estranha, para ir para uma terra aonde ela não poderia prestar culto de louvor e adoração ao seu Deus, aonde não tinha um templo, aonde não tinha um espaço físico, e quem sabe ela sofria com aquilo, e para acabar de completar, ela agora perde o seu esposo. Ela já tinha perdido a sua condição de vida financeira, porque havia deixado tudo para trás, havia deixado a sua casa, havia deixado as suas propriedades, porque depois, logo em seguida, o texto vai nos revelar que Noemi, ela tinha propriedades. Naquela época, as pessoas viviam do que se plantava, as pessoas viviam do plantio, as pessoas viviam da agricultura, e logo depois a Bíblia vai nos trazer isso, que quando Deus resolve agora mudar a história, mudar o cativeiro da vida de Noemi, a Bíblia vai revelar que Noemi tinha propriedades. Mas a gente vai aqui nessa noite se ver em um momento em que, por que não colocarmos um tema nesta mensagem? Dúvida nessa noite. Se ver em um momento em que, por que não colocarmos um tema nesta mensagem? Dúvida da perca, onde ela enfrentou a humilhação, onde ela teve que saber lidar com o tempo em que ela tinha tudo e que agora ela não tinha mais nada. Ela tinha perdido não só a sua
vida financeira estabilizada. Ela não só tinha perdido o conforto, a Larassuri Kandaramanahai, da sua casa, mas ela agora vem a perder a sua família. Então tudo que aquela mulher tinha foi lhe tirado. Tudo que aquela mulher tinha, literalmente, ela veio a perder. Ela perdeu a boa condição de vida que ela tinha, de abundância, quando estava ali na sua terra natal, na cidade de Efratá, aleluia, na terra de Judá, em Belém, a terra que outrora era conhecida como a terra do Sandai, a Chorabai, a terra que outrora era conhecida como a terra do pão, a terra que outrora era conhecida como a terra do alimento. Quem sabe outrora você também era conhecida como aquela pessoa lá, a Xandaramanahai, que tinha motivos de se alegrar em Deus, que tinha motivo de glorificar a Deus por aquilo que Deus abençoava a sua vida, por aquilo que Deus te oferecia como conforto, como prosperidade. Leia, chora, manda e a sé. Quem sabe você tinha um casamento, remenehai, a súbria, abençoado. Quem sabe você tinha uma família estruturada, mas assim como na vida de Noemi veio um tempo difícil, um tempo de dificuldade, decamanahai, um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de vazio no seu interior. Quem sabe não está diferente na sua vida. Mas do mesmo jeito que Noemi, ela atravessou esse derraçubre, a nebra, a flai, a sorabai, do mesmo jeito na Camuntri, a série, manarrácia, que Noemi atravessou esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor, esse tempo, aleluia, de perca, esse tempo de vazio interior, alavachandarai. A Bíblia diz que um dia Noemi recebeu uma notícia, que um dia Noemi recebeu uma visita. Alguém chegou até a Noemi para dar uma boa nova, para dar uma boa notícia. E nessa noite, você tem a oportunidade de, quem sabe, você já ter passado por este período ou está passando, relavai, a choramanahai, por esse período de escassez, por esse período de sofrimento, por esse período de perca. Aquela mulher, ela tinha tudo, halabandai, a xandaramanahai, ela tinha uma vida financeira estruturada, ela tinha propriedade, ela tinha esposo, ela tinha filho, mas agora ela havia perdido tudo e ainda estava em uma terra estranha, Narabachandaramanahasúbria, estava em uma terra estrangeira, Andarrasubicandaраmanahai, mas um dia ela recebe uma mensagem dizendo que Deus visitou a Belém, que Deus mudou a situação da sua cidade natal, e nessa noite, por meio desta palavra, por meio da revelação desta palavra, Deus vem trazer ao seu coração essa notícia, que assim como Ele transformou aquele momento de dor, aquele momento de vazio interior, aquele momento de desespero, Deus agora vem trazer a notícia que pode ser a possibilidade da transformação da vida de Noemi. Deus agora vai trazer uma notícia que pode trazer para a vida de Noemi, aleluia, a plena paz, a plena satisfação e a plena alegria. Porque quando Noemi, ela recebeu essa notícia, esta mensagem, Araia Choramanahássia, que Deus havia visitado a sua terra,
que Deus havia abençoado a Belém novamente. Alavachandaramonahai. A Bíblia disse que Noemi agora resolve, ela decide então voltar para Belém, ela decide agora deixar para trás aquele tempo em que ela passou na terra de Moabe e que não te trouxe alegria, que não mudou a sua história, que não trouxe transformação e apenas trouxe mais desgraça, e apenas trouxe mais sofrimento, e apenas trouxe mais perca. Porque é isso que acontece quando nós tomamos uma decisão sem direção de Deus. Aquele homem, ele tinha feito uma escolha, ele tomou a decisão de sair da sua terra e buscar socorro em uma terra estrangeira, uma terra idólatra, uma terra que Deus já havia amaldiçoado. Ele agora tomou a decisão de sair, mesmo em um tempo difícil, de dificuldade, do lugar onde ele estava, do lugar onde ele tinha propriedade, de onde ele tinha campo, uma vida estruturada financeiramente, deixaram para trás para buscar, em busca de uma expectativa de vida melhor. Mas a Bíblia também diz que há caminho que aos olhos do homem parece ser perfeito, parece ser bom, parece ser agradável, mas o final dele é caminho de morte. E foi isso que foi gerado no meio daquela família. Deus preservou a vida daquela mulher, preservou Noemi em vida, porque quem sabe Noemi foi a única pessoa que em meio àquela decisão ela se manteve fiel a Deus. E a Bíblia vai dizer que Noemi agora decide voltar para a sua terra, decide voltar para a terra de Belém, para a terra do pão, para a terra do alimento. Ramandá e Assúbria, é noite de você voltar. Alai, Axandaramanahai. Eu não sei qual foi a decisão, Derai, Assori, Andararrácia. Eu não sei qual foi a decisão, eu não sei qual foi a escolha, partindo de você ou não, mas que te envolve. Porque a decisão não partiu de Noemi, a decisão partiu do esposo de Noemi. E ela, como uma esposa submissa, ela teve que acompanhá-lo. Mas no momento em que ela teve a oportunidade de voltar atrás da decisão que o seu esposo havia tomado e não ela, a Bíblia diz que ela decide voltar. Alácia, elabore a suribidicamanahai. Relabante, onebre, a subdecamandarrácia. Talvez você, dereme, andai, a súbia, precise voltar, anderrácia, né, camaia, séria. Talvez você precise voltar na camutria, a série, derraçúbria, para um lugar, né, como núbria, de onde você não tinha que ter saído. Talvez situações, circunstâncias, né, comundria, sai, levaram você a tomar essa decisão. Ela vai a suribide como núbria. Talvez alguma circunstância, como levou a Noemi sair da sua terra para ir para uma terra estrangeira, talvez também venha ter levado você a ter saído da onde não era para você ter saído. Talvez alguma circunstância levou você a tomar uma decisão, demoia suribide candaraçúbria, que não era para você ter tomado. Talvez pelo impulso, pelo desespero, ela vai a sonde, rebre a sai. Você fez uma escolha contrária à vontade de Deus, mas nesta noite Deus está te dando uma oportunidade. Alabacamante o nubistere de camanara súbria, para você voltar na aia séria. É noite de voltar. Alabandaia xandaramana. E se Deus está falando com você, assina aí, andera sub de calabaxéria, diga amém.
histórico. Mas quem sabe você precisa voltar para a posição que Deus te colocou. Talvez você precise retornar ao primeiro amor. Talvez você precise voltar para aquele lugar onde você não deveria ter saído. E nesta noite é noite da oportunidade. Esta noite é noite da oportunidade. Eu poderia fazer o que eu vou fazer agora no final da mensagem, mas talvez você não fique até o final. E o Espírito Santo de Deus está gritando aqui na minha alma para me fazer o apelo. Talvez você saiu, da terra do pão, do qual Deus te alimentava, saciava a sua alma, não com alimento que perece, mas aquele que leva o homem até a vida eterna. Se você crê nesta noite que Deus está falando com você, diga amém, retorne nesta noite, renove a sua aliança com Deus, peça que Deus te restaure, te renove e cele de novo a sua vida com o teu Espírito Santo. Aquela mulher decidiu, porque a nossa vida, ela é feita de decisões e de escolha. E o caminho que Deus coloca diante de você nesta noite, porque há dois caminhos. O caminho que te levará à morte, se não física, é espiritual. E o caminho que te levará à vida, uma vida eterna, uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de plenitude. Porque Deus, ele fez essa transformação na vida de Noemi. Ele tirou Noemi do sofrimento, ele tirou Noemi de um tempo de dor, ele tirou Noemi de um tempo de vazio interior e trouxe paz, e trouxe alegria, e trouxe prosperidade. Mas ela precisou tomar uma decisão. Deus tirou, guarde isso no seu coração. Deus, ele tirou Noemi. Oi, Letícia, paz do Senhor. Recebe esta palavra nesta noite. Alaia. Xandaramandaya chorabai. Recebe esta palavra. Alabandaya churamandahai. Que eu não sei para onde você tem que voltar e nem a decisão que tem que partir de você nesta noite. Alabachandaramanahai. Mas a vida é feita de decisões e de escolha. E Noemi, quando ela teve a oportunidade de escolher, de fazer a sua própria decisão, não tinha ninguém para impedi-la. Deus deu uma oportunidade a Noemi, a qual ela teve que abraçar de imediato. Não tinha mais ninguém para impedir Noemi a seguir em direção à vontade de Deus. Não tinha mais ninguém para estar como pedra de tropeço no caminho de Noemi, para ela voltar de onde ela não tinha que ter saído. Então a Bíblia diz que quando Noemi ouve dizer que Deus havia visitado a cidade de Belém, abençoado aquele lugar, fazendo com que novamente o céu se abrisse e a terra viesse, aleluia, está no momento apropriado para se plantar e colher. A Bíblia diz que Noemi resolve voltar. Volta, toma uma decisão nesta noite. E se a sua decisão é de voltar, volta, toma uma decisão nesta noite. E se a sua decisão é de voltar, e mesmo assim Noemi, ela resolve. E as duas noras de Noemi a acompanham.
Mas no meio do caminho, Noemi ela não acha justo, porque as suas noras eram jovens, poderiam ainda constituir família, poderia não tomar a decisão de voltar para Belém, porque elas eram moabitas, elas eram de origem moabita, não precisava elas irem. E no meio do caminho, Noemi, pensando sobre o futuro de suas noras, ela aconselha suas noras a voltarem para a sua terra, a voltarem para o seu Deus, porque ela não tinha como garantir que lá em Belém elas casariam novamente. Ela disse para suas noras que mesmo que ela viesse casar outra vez, ela não poderia dar filhos para serem esposo delas. E a Bíblia vai dizer que uma das noras de Noemi, por nome de Orfa, ela resolve voltar para a sua terra de origem, a terra de Moabe. Mas a sua outra nora Ruth permanece com ela. E Noemi insiste com Ruth para que Ruth volte. Mas no tempo em que Noemi esteve na oportunidade da companhia de suas noras, com certeza ela havia falado do Deus de Israel. Ela havia falado que mesmo estando ali, mesmo Elimeleque, o seu esposo, tendo tomado uma decisão de ir para a terra de Moabe, ter deixado a sua terra, a sua casa, suas propriedades, e indo para Moabe, quem sabe ela vai continuar sendo fiel a Deus, dizendo que Deus era o Deus da provisão, era o Deus do livramento. Quem sabe ela vai ali instruir as suas noras, o tempo em que ela tinha oportunidade, que mesmo Deus corrigindo o povo, fazendo com que a terra de Belém passasse por aquele momento de dificuldade e escassez, Deus era um Deus misericordioso. Deus era um Deus que se compadecia do seu povo e que ele corrigia aqueles que ele amava. Não para a morte, mas para a salvação da alma deles, para que eles viessem se voltar para Deus novamente. E a Bíblia vai dizer que no momento em que Noemi insiste para Ruth voltar, Ruth vai dizer: não insista em me fazer voltar para a terra dos meus pais, porque onde tu fores, eu irei. Não insista em me fazer voltar para a terra dos meus pais, porque onde tu fores, eu irei. Adorando outros deuses. Mas no momento em que foi dada uma opção de escolha, ela resolve agora, aleluia, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha pelo Deus que Noemi servia, que era o Deus de Israel, que era o Deus da terra do pão, que era o Deus de Judá, que era o Deus da cidade de Efratá, na cidade de Belém, e que é o Deus desta noite, a qual está sendo ministrado ao seu coração, que é o Deus que você servia, e que quem sabe a circunstância fez com que você virasse as costas para ele. Mas nesta noite Deus está te dando uma oportunidade de você fazer uma nova escolha, de você tomar uma nova decisão. E aquela jovem, ela era de origem também, aleluia, monárquico, porque a história vai dizer que Ruth era uma princesa na terra de Moabe. Mas nem a posição daquela mulher fez com que ela não viesse tomar uma decisão e viesse a escolher, a servir a esse Deus que eu prego nesta noite, ao Deus que vira cativeiro, ao Deus que transforma, alguém que está no vazio e leva a plenitude. Ruth, aleluia, ela vai confessar logo a seguir que de mãos cheias ela tinha partido
partido da cidade de Belém. E com as mãos vazias ela estava retornando. Ela confessa também que o responsável por tudo aquilo na vida dela era o Deus de Israel. Mas ela não permite que, aleluia, aquele momento de dificuldade, aquele momento de provação vindo da parte de Deus, porque nós temos um costume de tudo atribuir ao inimigo da nossa alma, a saber, o diabo. Se estamos passando por um tempo de dificuldade, se estamos passando por um tempo de assolação, se estamos passando por um tempo de sofrimento, logo queremos atribuir, aleluia, ao inimigo da nossa alma a culpa por estar passando por aquela adversidade. E muitas das vezes foi Deus, é Deus que tem te colocado, tem permitido você passar por isso, para você se voltar para Ele, para você se aproximar dEle, para você voltar para a posição de onde você não deveria ter saído. E a Bíblia vai dizer que Ruth, ela faz uma escolha e toma uma decisão. Ela vai dizer: o seu Deus será o meu Deus. Ela sai dali decidida, abre mão de tudo que poderia favorecer a ela na terra de Moabe e volta com Ruth para Belém. O que levou Ruth a voltar para Belém era a fé que ela tinha. Que se Deus resolveu voltar a abençoar Belém, com ela não iria ser diferente. Ela tinha tanta confiança em Deus que ela volta. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega na cidade de Belém, nos portões da cidade, que era um lugar, aleluia, e que as pessoas acostumavam estar ali reunidas, como uma feira livre, como um lugar de muito movimento, porque era nos portões da cidade que as pessoas resolviam as situações jurídicas, faziam reuniões. E quando ela chega ali, ela é recebida por quem sabe, por aquelas pessoas que tinham permanecido lá no tempo da escassez e que não teve a oportunidade de sair de Belém para ir em busca de uma melhor condição de vida. Quem sabe no momento em que Noemi saiu, Noemi também criou uma expectativa em que o destino de sua vida iria ser mudado, em que ela iria prosperar também na terra de Moabe, em que o seu esposo tinha tomado a decisão certa. Eu acredito que Noemi, por mais que ela tivesse ido por submissão ao seu esposo, ela também criou uma expectativa. Mas chegando em Moabe, ela perde tudo. Ela perde o seu esposo, ela perde os seus filhos. E quem sabe quando ela retorna a Belém, o seu semblante já estava desfigurado. Porque a Bíblia diz que um coração alegre, um coração feliz, ela formoseia o rosto. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, o nosso semblante deixa transparecer, o nosso semblante deixa refletir aquilo que está em oculto dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que quando Noemi ela chega aos portões da cidade de Belém, as pessoas que ali estão cumprimentam Noemi, recepciona Noemi e faz um comentário. Não é esta a Noemi? E quem sabe esse comentário foi um comentário crítico. Foi um comentário de curiosidade. Porque talvez no semblante de Noemi não transmitisse alegria, não transmitisse satisfação. Porque logo quando as pessoas comentaram, não é esta Noemi? Noemi significa agradável. O nome Noemi significa alegria. Só que a alma de Noemi estava triste. A alma de Noemi estava insatisfeita.
Havia um vazio na alma de Noemi. E quem sabe nesta noite se encontra assim a sua alma. Quem sabe nesta noite, como Noemi, o seu momento é de insatisfação. Alavara Sandaramanahai. Quem sabe o seu momento seja, aleluia, de tristeza, de angústia, de sentimento de perca por coisas ou pessoas que você perdeu. E Noemi, ela vai ser humilde, porque ela vai reconhecer isso e ela vai, aleluia, confessar o seu momento de dor, o seu momento de tristeza, porque tem pessoas que mesmo passando por um momento de sofrimento, por um momento de passar o seu momento de dor, o seu momento de tristeza, porque tem pessoas que mesmo passando por um momento de sofrimento, por um momento de estava passando era de dor, que o momento em que ela estava passando era de amargura, e ela vai reconhecer que foi o próprio Deus que lhe causou tudo isso. Mas ela volta na humildade, ela volta reconhecendo, e dentro dela, com certeza, por mais que a amargura da sua alma, por mais que o vazio do seu interior, por mais que a dor e o sofrimento quisesse superar a sua fé, quisesse superar a sua confiança, quisesse superar a sua expectativa de uma mudança, de uma transformação de cativeiro, aleluia, a sua amargura, a sua dor não consegue, não tem êxito, porque a fé, a confiança, a esperança de Noemi vai superar aquele tempo de amargura. E que nessa noite a fé supere esse tempo de sofrimento que você está passando. E que nesta noite a confiança em Deus supere esse tempo de perca que você está passando. E Noemi volta, reconhecendo que o tempo não era bom, mas ela voltou decidida. Ela voltou, aleluia, para o lugar de onde ela não tinha que ter saído. Por mais que não fosse uma circunstância que ela buscou, que ela causou. Porque nós vivemos ao redor de pessoas que por conta de suas decisões nós também sofremos a consequência. Noemi estava sofrendo consequência de uma decisão, de uma escolha que não partiu dela. Perdoe-me, estou um pouco com a garganta irritada. E quem sabe você nesta noite está passando por isso. Coloca aí, eu estou, porque eu vou orar por você. Coloca aí, eu estou passando por isso. O enredo da história de Noemi parece com a situação que eu estou vivendo. Coloca aí no comentário. Alavashuri Kandarahai. Porque eu quero liberar uma palavra profética. Você precisa confessar com a sua boca. Halabashandaramanahai. Assim como Noemi, ela confessa ali diante de todos. Não me chame mais de Noemi, porque eu não sou mais aquela mulher alegre que saiu daqui em busca de uma melhor condição de vida, quando meu esposo nos levar ali para a terra de Moabe. Hoje eu sou uma mulher triste, amargurada, porque eu perdi meus filhos, eu perdi o meu esposo, eu perdi tudo o que eu tinha. De mãos cheias eu parti e com as mãos vazias eu estou retornando. Noemi, ela confessa. E quando ela confessa, Deus já tinha preparado a mudança. Deus já tinha preparado o tempo de satisfação para a vida de Noemi. E se você está aí
nesta noite, ouvindo esta palavra, está passando pelo tempo que Noemi passou, onde ela disse: de mãos vazias eu parti, de mãos cheias eu parti, e de mãos vazias eu estou retornando. Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Porque eu vou começar a liberar a Maia Chora Mandararrácia. Aquilo que Deus tem para você, na Baia Chora Mandarrai. Deus preparou essa liberar a Maia Chora Mandararrácia. Aquilo que Deus tem para você, na Baia Chora Mandarrai. Deus preparou esta noite. Deus preparou esta live nesta noite para falar com você, para através desta palavra trazer a mudança, a transformação que você está precisando. O tempo é de satisfação, o tempo é de sofrimento, o tempo é de perca, mas Deus tem um tempo de alegria para o teu coração. Deus tem um tempo de restituição para a sua vida. Deus tem um tempo de satisfação para a sua alma, de plenitude. Aquela mulher vai sair do vazio e a plenitude de Deus vai alcançar a vida dela. E eu quero ministrar na sua vida que há um tempo de plenitude para a sua vida nesta noite. O tema é do vazio à plenitude. Deus está tirando pessoas nesta noite do vazio, do momento de dor, do momento de vazio interior. Sabe aquele vazio que você tem tentado preencher com tantas coisas, mas o vazio oco permanece aí na sua alma? Parece que nada preenche. Você se alegra até naquele momento, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, volta a tristeza, a chorabai, volta a insatisfação, a depressão quer tomar conta, mas nesta noite a plenitude do Espírito Santo para a sua vida, assim como Deus preparou um tempo de bonância, assim como Deus preparou um tempo de plenitude, assim como Deus preparou um tempo de regozijo para aquela mulher, está Deus a preparar para a sua vida nesta noite. Alabashuri Kandaramandahai. E a Bíblia diz que voltando Noemi para a terra de Belém, passando-se uns dias, talvez o alimento que ela conseguiu levar com ela para Belém havia acabado. E elas precisavam, quem sabe, de alguma forma se manter. Ainda chegando lá, elas ainda passaram por um tempo de dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer que Ruth era condições das pessoas que não tinham como sobreviver naquela época. Para o seu meio de sobrevivência, eles tinham que sair da sua casa e respigar e catar aquilo que estava sendo colhido naquele tempo, naquele momento. E a Bíblia vai dizer que Ruth ela vai se oferecer para ir respigar, né? Tinha uma lei que dava direito às pessoas necessitadas, às pessoas pobres, às pessoas que não tinha um homem como cabeça da família, elas irem respigar no campo de outras pessoas. E a história vai dizer que aqueles servos que estavam ali fazendo a colheita, eles tinham por lei que deixar das primeiras colheitas caírem respigas, migalhas pelo caminho, para que essas pessoas menos favorecidas, para que essas pessoas necessitadas pudessem ir ali catar e ter o que comer. Foi assim no início que elas sobreviveram.
Ruth vai se oferecer e a Bíblia vai dizer que justamente Ruth vai respigar em um campo que era da família de Noemi, que era de Elimeleque, seu esposo. Eles deixaram para trás as suas propriedades, eles deixaram para trás o campo que eles tinham, de onde tirar o seu sustento. E quem sabe uma família mais próxima resgatou aquelas terras, ou quem sabe tomou posse de alguma forma, ou comprou, eu não sei como foi o procedimento. Mas quando Ruth decide ir respigar nos campos de Belém, a Bíblia vai dizer, no capítulo 2 e no versículo 3, que ela vai respigar justamente no campo que era da família de Elimeleque, que era de posse de Noemi, antes de eles irem para Moabe. E aí a gente vai perceber que não foi uma mera coincidência, porque Deus, quando Ele decide abençoar o teu povo, quando Ele decide mudar a história de alguém, Deus, Ele não vai trabalhar por coincidência. Deus, Ele vai formar, Ele vai projetar um plano para a sua vida, em que você nem vai se dar conta que você está vivendo aquilo, porque é um plano de Deus. É Deus te conduzindo a um tempo de bonança. É Deus te conduzindo a um tempo de prosperidade. Os planos de Deus vão se desenrolando em nossa vida se a gente ao menos perceber, se a gente ao menos se dar conta. Porque foi assim que aconteceu com Ruth. Ruth foi se parar ali no campo que era de Noemi, no campo que era de Elimeleque, onde alguém próximo como parente havia tomado posse daquela plantação, daquele campo. E foi justamente em meio a tantos campos ali em Belém que Ruth foi se parar. Tomado posse daquela plantação, daquele campo, e foi justamente em meio a tantos campos ali em Belém que Ruth foi se parar. Pensando que poderia acontecer, ela só toma uma decisão e Deus vai se encarregar de fazer o resto. Toma uma decisão nesta noite. Toma uma decisão, mulher de Deus, nesta noite. Que Deus vai se encarregar de fazer o resto. Alaia chora, Amanda. Ai. Noemi toma uma decisão e vai para a cidade de Belém. Ruth toma a decisão de se converter ao Deus de Noemi. E vai com ela também. Ela disse, não insista que eu volte para a terra onde eu estava, a terra onde eu nasci, a terra de Moabe. Porque para onde tu for, eu irei. Para onde tu pousares, eu pousarei. E o seu Deus será o meu Deus. Ruth toma uma decisão sem ao menos saber o que estava para acontecer lá na frente, sem ao menos saber o que Deus estava preparando para ela. Ela se converte ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi. Aleluia, porque quem sabe, pela confiança das palavras, das orientações, das instruções que Noemi havia dado quando elas estavam ali na terra de Moabe, ela parte. Ela faz uma escolha e ela nem sabe e nem sabia o que Deus estava preparando para a vida dela. Talvez você esteja pensando que essa decisão que você está prestes a tomar, ou que você já tomou nesta noite, quem sabe é um tiro no escuro, mas creia tão somente que se Deus tem te dado uma direção, basta você seguir, porque é Deus quem se responsabiliza, é Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam, é Deus que vai fazer com que você venha viver os projetos e os planos dele. E a palavra do Senhor, ela é clara. Quando ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita
e ela é agradável. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 2 e no versículo 3, Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás do ceifeiro. E ela, sem perceber, assim está escrito na palavra de Deus, no versículo 3 e no capítulo 2. E sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Este homem, por nome Boaz, ele tinha por obrigação de resgatar a família de Noemi, através de Ruth, porque a família de Noemi agora era Ruth. Ruth decide ir para a terra de Belém acompanhar a sua sogra, favorecendo a vida dela e não deixando ela desamparada. Deus sempre vai preparar alguém como instrumento para estar ao seu lado. Deus nunca vai deixar a nossa vida desamparada e nem sozinha. A Bíblia vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Bem verdade que nós passamos por dificuldade, nós passamos por momentos difíceis, mas para que Deus, o Deus da provisão, o Deus que cura, Jeová Rafá que te cura nesta noite, Jeová Rafá que sara as suas enfermidades, as enfermidades físicas, as enfermidades da alma. Noemi, ela não só precisava ser suprida materialmente, mas como ela precisava também de um suprimento para a sua alma, de uma cura para o seu interior. É por isso que eu coloquei o tema desta mensagem, do vazio à plenitude. Porque aquela mulher se esvaziou de tudo que ela tinha, porque havia perdido. Mas a plenitude de Deus estava para alcançar a vida daquela mulher. E as coisas, os planos de Deus começam a se desenrolar aqui. No versículo 3 do capítulo 2. Quando Ruth, sem perceber, ela vai respigar no campo de Boaz, um parente próximo de Elimeleque, que tinha por direito, por lei, amparar a Noemi e também a quem tivesse com ela. E justamente no campo de Boaz, com vários campos em Belém, foi ali que Ruth, sem perceber, a Bíblia diz, no versículo 3 do capítulo 2, a parte B, sem perceber, adentrou a parte da plantação. Não foi nada planejado por ela. Não foi nada projetado por Ruth. Ruth não planejou, eu vou sair hoje de manhã e vou para o campo de Boaz de propósito, porque eu sei que ele é o resgatador da nossa vida e ali eu vou de propósito, porque quem sabe, né, eu tenho a possibilidade de ele me conhecer, eu achar graça diante dos seus olhos e ele fazer isso por nós. Não, a Bíblia diz que sem ela perceber, porque Deus vai desenrolando o plano dele na nossa vida sem a gente nem se dar conta. Porque é de Deus, tanto o querer como o efetuar. Vinha de Deus aquele tempo de bonança para a vida de Noemi. Vinha de Deus a recompensa que Deus havia preparado por Ruth, por causa da sua decisão de partir com a sua sogra, de deixar tudo, de deixar o conforto de uma princesa, de deixar a origem da terra em que ela nasceu, para ir servir o Deus que Noemi servia, para repousar sem conforto algum, aonde Noemi repousou. Foi uma decisão difícil, talvez tivesse sido, mas a Bíblia vai dizer que Deus é galardoador daquele que os buscam. Deus, ele tem recompensa para a sua vida.
A Bíblia vai dizer que naquele momento em que Ruth chega no campo de Boaz, Boaz também estava chegando de viagem. Olha aí o plano de Deus começando a se desenrolar. E Ruth não estava percebendo, ela não estava longe do seu entendimento, que Deus havia marcado aquele dia para mudar a sua história. Que Deus havia marcado aquele dia para mudar o tempo de sofrimento, o tempo de perca, o tempo de insatisfação da vida de Noemi. A Bíblia vai dizer que naquele momento Boaz chega, sai do cefeiro com a paz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Boaz percebe que tinha uma pessoa diferente ali, respigando. Boaz percebe que tinha uma jovem. E aí ele começa a perguntar aos seus servos quem era aquela jovem. E os servos deles começam a relatar que era a jovem que veio com Noemi da terra de Moabe, que era a nora de Noemi, que acompanhou ela até a Belém. E que estava ali, aleluia, para levar o sustento para a sua casa. E a Bíblia vai dizer que Boaz, ele pede para que Ruth permaneça ali, não vá para outros campos. Ele pede que Noemi permaneça ali. Ele pede que Ruth permaneça ali e que continue ali com os seus servos, com medo que ela vá para outro campo e alguém te moleste. E a Bíblia vai dizer que ele achou graça. Ele achou graça e Noemi favoreceu a ela. E dali em diante, porque o meu tempo já está acabando, eu só tenho 4 minutos. Noemi, através da vida de Ruth, porque Ruth foi usada como instrumento, ela alcança o tempo de plenitude. E eu quero ministrar sobre a sua vida esse tempo de plenitude, esse tempo de mudança, esse tempo de paz. Diga amém. Esse tempo estarei orando sim. Josenil, da paz do Senhor. Vamos agora, em nome de Jesus, fazer uma rápida oração e receba esse tempo de paz. Digam amém. Comentem aí, eu creio, eu recebo esse tempo de paz que Deus tem para a sua vida, esse tempo de satisfação. A vida de Ruth e de Noemi foi mudada, se ao menos ela percebeu o plano que Deus estava traçando para que a plenitude alcançasse a vida dela. Nesta noite, Deus, ele traçou esse momento, ele traçou essa noite, essa live, para dizer que é um tempo de plenitude para a sua vida. Amado Deus e eterno Pai, aí está Jesus, esta igreja, este povo que está ouvindo a sua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite a plenitude em todas as áreas possa alcançar a vida deles. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa nesta noite visitar a vida daquelas pessoas que elas estão aqui, Senhor, citando, que se encontra enferma, que precisa alcançar a salvação, que precisa ser liberto. Deus, eu oro também por Samile. Visita a saúde de Samile nesta noite. Deus, cura ela deste problema no intestino, em nome de Jesus. Talvez o diagnóstico do médico ainda nem foi relatado, mas este incômodo, e ainda que tenha um diagnóstico, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela receba a cura agora, em nome de Jesus.
Deus visita em nome de Jesus a Josenilda, que há 4 anos sofre dessa enfermidade, que ela seja tocada agora no poder que é no nome de Jesus, que haja um tempo de plenitude na saúde dela, que haja um tempo de paz para o coração dela. Deus, repreende este mal agora, repreende esta enfermidade. É no nome de Jesus que eu declaro a saúde restaurada das tuas filhas nesta noite, e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Todos vocês que estão aí, se ainda não me seguem, gente, me sigam, vão no meu perfil, sigam, porque Deus, ele tem colocado no meu coração todas as noites, está fazendo um momento de palavra profética para a nossa vida. Porque há um tempo de bonança para vocês, há um tempo de bonança para nós, há um tempo de plenitude. O tempo tem sido difícil, o tempo tem sido de sofrimento, mas há um tempo novo para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a vocês. Toma posse, Samile, da sua cura. Toma posse também, Josenilda, da sua cura. Recebe em nome de Deus esta palavra e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.